cobrados no processo seletivo. O longa O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires. E completa a lista o documentário Ex-Pajé, dirigido por Luiz Bolognese. Ana pote matere aya bekape nigate pamima yara wara tende manadika anani. Anotaram direitinho? Então partiu preparar pipoca. E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Olá, bom dia. Segunda-feira, 4 de novembro de 2019, no UESB Notícias, primeira edição. Vamos aos destaques de hoje. Crianças conquistenses são aprovadas em Peneira do Flamengo. Como funciona a residência universitária da UESB? Os destaques do esporte desse final de semana. Isso e muito mais agora, no UESB Notícias, primeira edição. Para celebrar o aniversário de Vitória da Conquista, comemorado no dia 9 de novembro, o Museu Regional de Vitória da Conquista, Casa Henriqueta Prates, promoverá a Semana da Cidade, 179 anos de Vitória da Conquista. Entre os dias 4 e 8 de novembro, será realizada uma série de atividades no próprio Museu Regional e também no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. A programação conta com a exposição Memórias e Histórias das Praças de Vitória da Conquista. Além disso, palestras, mesas temáticas e apresentação musical do Coral Neo Gibá fazem parte da programação do evento. Todos os detalhes das atividades você pode conferir no site da UESB. O endereço é o www.uesb.br. Olha só, nesses últimos anos, com a política de democratização do acesso ao ensino superior, as universidades ampliaram o número de estudantes de baixa renda. Para permitir que essas pessoas permaneçam nas universidades, existem diversos programas que oferecem bolsas ou outros tipos de apoio. Na UESB não é diferente. Agora nós vamos conhecer um desses apoios aqui da universidade, que é a residência universitária. Eu fui até lá conferir como funciona essa importante ação. Situada no campus de Vitória da Conquista, a residência universitária da UESB tem a capacidade de atender cerca de 20 estudantes, contribuindo para a permanência e permitindo que esses estudantes concluam seus cursos de graduação. Lamarque Barbosa é estudante do curso de Ciências Sociais e um dos estudantes atendidos pela residência desde 2016. É uma rotina praticamente tipo quando estivesse em casa, né? A gente faz os deveres, as coisas aqui e as atividades acadêmicas também, né? Que a gente tem de cumprir a carga horária do curso e os horários também.
Entrar na universidade é o sonho de muitos jovens. Com a política de acesso ao ensino superior, implementada com bastante força nos anos anteriores, as portas da universidade se alargaram para as pessoas com baixa renda. Mas algumas vezes, esse sonho vira pesadelo e a residência universitária é justamente a chave para que esses estudantes saiam do sufoco. Faz uma ajuda muito grande, porque lá fora, que quando a gente ia de fora é muito grande. E aqui fica mais fácil porque está perto da universidade. E com transporte é muito bom porque a gente só vai no centro da cidade quando a gente necessita. Mas quando tem alguma coisa na universidade, algum evento, a gente está aqui, vai, aí ajuda muito, bastante em todos os sentidos. Se você chegou agora ao ESB e está encontrando dificuldades para permanecer no curso devido às questões financeiras, fique atento como ter acesso à residência universitária. O aluno tem que estar habilitado às ações gerais da APA, né? Ele tem que ter origem, o aluno, seus pais, o responsável legal, tem que ter origem a mais de 100 quilômetros do campus de estudo e tem que passar por uma análise socioeconômica, que eu entendo que é a mais importante devido ao público-alvo que a assessoria tem, né? Essa análise socioeconômica, inclusive, ela é feita também para os demais auxílios, né? Que é feita pela equipe especializada da APA, onde se analisa a vulnerabilidade do aluno. Vitória da Conquista vai ter o planetário mais sofisticado do Brasil. O equipamento vai além da astronomia, será também um museu de arte e conhecimento. A estudante de jornalismo, Tamires Batista, traz mais informações. Olá para você que nos acompanha pela TV UESB. A gente está aqui no Espaço Glauber Rocha, onde fica o Planetário Municipal de Vitória da Conquista, que está prestes a ser inaugurado. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Margarete Barreto, que é coordenadora aqui do Planetário. Fala para a gente quando já tem uma previsão para a inauguração desse espaço? Olá, é um prazer imenso apresentar o espaço do Planetário para a Vitória da Conquista. Nós costumamos chamá-lo de arena digital, porque ele vai além de um planetário. Ele é um simulador imersivo, 360 graus, 3D, que projeta qualquer conteúdo, inclusive astronomia. Nós estamos nos ajustes finais, já fizemos toda a montagem do equipamento. A gente tem um Digistar 5, que é um equipamento moderníssimo. Para você ter ideia, a gente tem esse equipamento na NASA, a mesma tecnologia que nós temos aqui. Então, são simuladores de realidade virtual de alta tecnologia. Iremos agora fazer uns ajustes finais na questão estrutural, principalmente na estética externa, e cremos que no início de dezembro, Vitória da Conquista vai estar recebendo esse presente maravilhoso, que será o planetário Professor Everardo Públio de Castro. Agora, Margarete, fala para a gente de que forma, né, as pessoas que nos assistem, de que forma elas vão poder usufruir desse equipamento que, como você disse, não é só um planetário. Exatamente. O Digistar 5, ele é um equipamento extremamente democrático, que ele vai atender a crianças da educação infantil após doutorado. Ele é, na verdade, na questão de astronomia, ele é um simulador virtual, ele calcula qualquer corpo celeste em qualquer tempo e espaço, você basta colocar a data. Ele vai projetar, por exemplo, o céu daqui 10 anos, o céu de 10 anos atrás, ele vai projetar eclipses, ele vai fazer vários cálculos dentro da astronomia. Ele é também uma sala de aula high-tech, gigantesca, uma lousa gigante, que vai estar acessível para toda a rede municipal de ensino, para as universidades, em termos de parcerias, para as escolas particulares. Fora isso, a gente também pretende atender a construção civil, agronegócio, a toda a parte dos outros setores da sociedade. Tá certo, Margarete, muito obrigada pelas informações. Olha, pelo que ela falou, pessoal, com certeza, para quem ficou curioso, em breve, como ela disse, no próximo mês, já será a inauguração desse equipamento importante para a Vitória da Conquista. A gente fica no aguardo para mostrar isso para vocês e, claro, também para a população poder vir aqui fazer essa visitação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tamires. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura em Conquista e também para outras cidades da região. A segunda-feira em Vitória da Conquista tem sol com algumas nuvens, não chove. A cidade registra temperatura mínima de 18 graus e máxima de 31. Vamos agora acompanhar a previsão para outras cidades.
Sol com algumas nuvens em Ribeirão do Largo e não chove. A cidade registra mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Macaúbas, o sol também aparece entre nuvens. Não deve chover na cidade. A mínima é de 21 e a máxima 35 graus. Sol entre nuvens em Tremedal. À noite, o tempo permanece firme. A mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. Ainda nessa edição, crianças conquistenses são aprovadas em Peneira do Flamengo. Agora são 11 horas e 54 minutos. O ESB Notícias vai para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida. E um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Observe sempre a sinalização de trânsito e evite acidentes. Nos cruzamentos entre vias, se houver a placa pare no seu sentido de direção, você deve parar. Observe se é possível atravessar e só então movimente o veículo. Se não houver sinalização, a preferência é do veículo que se aproxima do cruzamento pela direita. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição, e ontem nós tivemos o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A jornalista Joana Rocha traz informações como foi o exame em todo o Brasil. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem. Trago agora um balanço sobre o Enem. Cerca de 3,9 milhões de pessoas participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, ocorrido nesse domingo, 3 de novembro, em todo o território nacional. Segundo o balanço do primeiro dia de provas, 1,2 milhão dos 5,1 milhões de inscritos, ou seja, 23% dos candidatos, não compareceram e 376 foram eliminados. O primeiro dia do Enem teve dilema com horário de verão, incidente envolvendo a foto da prova da redação e, pela primeira vez desde 2009, o exame não abordou a ditadura militar. Os candidatos fizeram as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e também redação, cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, e citando assim o debate sobre o assunto. No próximo domingo, 10 de novembro, os candidatos voltam para o segundo dia de provas. As questões serão de matemática e ciências da natureza. Luiz, volto com você. Obrigado, Joana. Nós vamos continuar falando da redação. Você que está acompanhando agora o ESB Notícias, que fez a prova ontem, deve estar aí falando por que a UESB vai falar da prova de redação, vai falar do Enem. Eu que estou aqui pensando como foi a minha prova, o que eu poderia ter colocado no meu texto que eu não coloquei. E a UESB vem falar dessa prova, mas é para você aprender com os seus erros. E por isso nós estamos recebendo aqui o professor André Guerra para falar sobre a redação, o tema da redação, para falar também sobre a prova de língua portuguesa. Eu já vou fazer uma pergunta de cara. Professor, por que a redação é tão temida? É porque realmente Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente ela é tão temida porque é um diferencial. A redação é que vai fazer a grande diferença
né, na hora da prova. Por quê? Porque ela reúne competências e habilidades. Não se trata apenas de você marcar um X numa questão, não é apenas você acertar um gabarito. Né? Não existe ali uma resposta certa, uma resposta errada para você identificar na redação. É a sua produção autoral que vai fazer diferença e por isso tanta gente teme. Também, um outro motivo é uma leitura que, a meu ver, é equivocada, que uma grande parte das pessoas tem de tentar adivinhar o tema. É tão prejudicial isso que houve uma surpresa tão grande com esse tema, porque ninguém esperava que ele fosse abordado. E o tema foi democratização do acesso ao cinema. Qual a avaliação que o senhor faz desse tema, professor? Bem, como eu estava falando, ele é realmente uma grande surpresa. Haja vista que nós tivemos aí algumas notícias de práticas, né, de políticas e declarações em nível federal que prejudicaram um pouco, né, a Ancine, no caso a Agência Nacional de Cinema. Ela sofreu duros golpes. A cultura ela não vem sendo tratada como uma prioridade por esse governo e aparecer no Enem um tema que abre o campo para que o candidato critique uma postura governamental não é uma prática muito comum por parte do Enem, porque historicamente o Enem vem tangenciando, né, vem passando ao largo de questões polêmicas que envolvem políticas públicas. E poderia se criticar, professor? Poderia, sim. Como eu falei, a redação é um texto autoral. O posicionamento crítico, desde que bem fundamentado e correlacionado aos elementos temáticos, aos elementos propostos pela proposta de redação, né, pela prova de redação, qualquer ponto de vista que não fira os direitos humanos é pertinente. Quais outros elementos o aluno poderia utilizar em seu texto? Bem, no caso, uma preocupação que o estudante, que o candidato deveria ter é de trabalhar com todos os elementos temáticos. Por exemplo, quem falou apenas sobre o cinema teve um prejuízo. Quem falou apenas sobre acesso ao cinema teve um prejuízo, porque o tema era a democratização do acesso ao cinema, lembrando que neste ano retorna o elemento contextual, que é o Brasil. No ano passado, esse elemento ficou de fora, mas agora nós voltamos aí a um tema especificamente falando do Brasil. E além disso, principalmente nós temos ali os textos de apoio que davam todo o caminho argumentativo, uma abordagem que seguisse aqueles textos de apoio oferecidos pela prova, seria uma redação bastante coerente, tá? Cabendo aí apenas ao aluno, ao candidato, acrescentar a sua visão de mundo para ter aquele algo mais que levaria ele a nota. Falou da questão a redação ou isso não existe mais? Bem, há uma grande polêmica em torno disso, mas nós temos que lembrar que essa prova, a prova de redação, ela é corrigida por professores. E você não vai encontrar um professor que seja contrário aos direitos humanos. Né? Então há um elemento subjetivo, não que o candidato esteja sujeito se eu gostei do texto ou não gostei do texto, não é uma questão disso aí, mas tudo bem, ele pode não zerar, mas pode ter um decréscimo na nota sério devido ao posicionamento argumentativo dele, né? Porque ferir os direitos humanos num tema que pede a democratização do acesso à cultura é uma incoerência, né, argumentativa, então ele teria com 100% de certeza um prejuízo na nota. Vamos falar sobre língua portuguesa. Qual a avaliação que o senhor faz da prova? Bem, é uma prova que nós esperávamos que mudasse. Né? Nós esperávamos uma mudança nessa prova, porque por conta de declarações do ministro da Cultura, do ministro da Educação. Tá? É porque o tema fala de cultura, acabei trazendo a cultura aqui para dentro da fala. Então, o ministro da Educação declarou que a prova seria mais conteudista. A gente encontrou isso, mas em uma escala muito suave. Tá? Uma escala muito tênue, porque alguns conteúdos foram cobrados, como por exemplo, relativos à formação da língua portuguesa, mas encontramos nessa prova de linguagens a manutenção de uma proposta de análise do discurso, de uma prova muito mais interpretativa. Então, a grande maioria das questões da prova foram questões de interpretação de texto, de análise do discurso, abordando textos de gêneros diversos, como texto publicitário, né, poemas contemporâneos, né, textos imagéticos, né, instalações de arte. Então, o Enem, a prova de linguagem do Enem seguiu o padrão que a gente vem encontrando nos últimos anos. Professor, então agora vamos dar algumas dicas, né, para esse pessoal aí que talvez não fez uma boa prova de redação. Quais as dicas que o senhor deixa?
Bem, para saber realmente se fez ou não uma boa prova de redação, nós não temos condição de saber agora, o candidato não tem condição, ele tem como ter uma ideia, mas para saber se foi bem, só quando for divulgada a nota, só quando for realmente esse resultado for divulgado. Mas para quem já quer se preparar para o ano que vem, o que ele tem que fazer? É por isso que eu estou falando, que antes do ano que vem tem o domingo, tem a prova de matemática, né? Tem a prova de ciências naturais, mas quem quiser se preparar para o ano que vem é continuar treinando, continuar e procurar focar no método. Eu, por exemplo, né, para os meus alunos, tanto presenciais quanto dos meus cursos online, né, nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, eu procuro sempre ensinar os meus alunos a desenvolverem um método e desenvolverem as habilidades e competências para escrever a redação e não tentar adivinhar o tema. Ampliar o seu espectro de leitura, ampliar seu universo de leitura e treinar, né? Treinar e desenvolver a capacidade, a competência para analisar um tema, utilizar o tema a seu favor. É possível fazer isso, nós encontramos isso nessa prova, tá? Por exemplo, né, os textos de apoio, né, subsidiaram uma linha argumentativa. Se o candidato percebesse a linha argumentativa proposta pela prova através dos textos, ele faria com certeza uma boa redação, mesmo que não esperasse por esse tema. Ali a gente tinha 2 textos falando da importância do cinema como expressão da subjetividade humana, como expressão do ser humano, né? Uma arte que é capaz de fazer com que nós nos vejamos ali, nós vejamos a nós mesmos enquanto seres humanos. Um outro texto, né, que foi um infográfico, que foi um grande presente para quem teve a perspicácia de perceber o que ele estava oferecendo ali, que ele estava dizendo que o brasileiro é um consumidor voraz de filmes. Nós amamos o cinema. Nós só precisamos de mais acesso às salas, que se democratize mais esse acesso. E aí a gente tem hoje, né, salas de cinema, o preço de um ingresso de cinema muito vinculado a aspectos econômicos, né, aspectos do lucro. Por isso, uma cidade, por exemplo, que não tem um público consumidor pujante que justifique o empreendimento em um shopping center, não vai ter uma sala de cinema. Essa é uma realidade do Brasil, tá? E lembrando sempre que o candidato deveria fazer uma proposta de intervenção, né, que é uma exigência do Enem, né, abordando aí possibilidades, né, de democratização, como salas de cinema dentro das universidades, né, a formação de cineclubes, que é algo que, ainda bem, né, que o público daqui de Vitória da Conquista tem isso, a UESB, ela faz um trabalho fenomenal nesse sentido, tá? Então, por exemplo, o candidato de Vitória da Conquista que vê essa realidade, ele tem uma chave, né, já que ele vê acontecer na sua própria cidade, ele poderia colocar isso na sua conclusão ali como proposta de intervenção, seria muito interessante, tá? Professor André, muito obrigado pela disponibilidade, pelas dicas. O espaço está sempre aberto aqui da TV UESB. Ok, muito obrigado. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte desse final de semana. É um minuto só. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição, agora 12h08. É hora dos destaques do esporte desse final de semana. E nós estamos recebendo aqui o nosso colega Thiago Henrique, feliz da vida pela vitória do Corinthians. Ganhou ou não? Tomou 4. Quem tá feliz sou eu, né? Tá. O Flamengo meteu uma goleada de 4-1 em cima do Coringão. Pois é. E aí, sabe o que aconteceu? Carille demitido. Esse foi o resultado do jogo. E por falar em Flamengo, dois garotos aqui de Vitória da Conquista, eles foram aprovados em uma peneira promovida pelo time carioca. Confira na reportagem da estudante de jornalismo, Tamires Batista. Futebol. Não tem como negar que esse esporte é uma paixão nacional. E um dos times brasileiros que também arrebata corações é o Flamengo, pois foi na seleção do rubro-negro que 2 atletas mirins de Conquista foram aprovados. Nós recebemos uma solicitação de uma peneira para o Flamengo no dia 28 de setembro. E nessa peneira eles deixaram aqui com a gente 200 inscrições, que qualquer garoto poderia chegar aqui, preencher e participar. E nós fizemos uma cerca, só aqui nós fizemos mais de 200 e ao todo foram 600 inscrições que vieram meninos da região toda. E tivemos a felicidade de termos 2 garotos aqui do projeto municipal que foram aprovados, que foi o Pedro e também o Lohan. E a Escolinha Municipal de Futebol aqui de Vitória da Conquista atende hoje mais de 100 crianças entre 6 e 16 anos, como é o caso aqui do Júlio e do Lohan. E eles foram selecionados na peneira do Flamengo, vão para o Rio de Janeiro. Agora deixa eu tirar uma dúvida. Júlio, desde quando você decidiu, você quis ser jogador de futebol? Desde sempre. Quantos anos? 4. E você assistiu o jogo, o que você sentia? Falava, um dia eu vou estar lá no campo. Um dia eu vou estar lá. E esse dia é hoje. Agora você, Lohan, o que está sentindo agora que você já está prestes a viajar para o Rio de Janeiro? Uma emoção muito grande, pois sempre eu quis ser jogador de futebol e pude estar se realizando hoje. Desde bem pequenos, eles iam para o estádio assistir às partidas. Uma história nada diferente da trajetória do treinador. Eu tive participado, fui atleta, sou ex-atleta profissional, tive essa passagem também deles, que eu participei do Corinthians, né, lá que eu sou de São Paulo. De lá para cá, tive a possibilidade de um treinador vir me trazer no profissional aqui na Bahia, né, jogar pelo Serrano em 80 e fiquei aqui, constituí família e graças a Deus a gente sempre gostei de lidar no esporte, aí principalmente com crianças, a gente está prosseguindo esse processo. Espero que não só eles, mas que tenha mais garotos que tenham sucesso. E essa também é a expectativa dos garotos, ser jogador profissional. Mas enquanto isso não acontece, eles estão treinando e com um sorriso estampado no rosto pelos primeiros passos. Eu comecei a treinar por meus 4 anos lá em Rio Real, Bahia, na minha cidade. Muita felicidade, um sonho, nem qualquer um tem. É bom, muito bom. Lohan, lateral esquerdo, Júlio, lateral direito. Meninos sonhadores que agora terão a oportunidade de partir para novos horizontes. E daqui a gente fica na torcida. E o treinador orgulhoso e sem deixar de lembrar que o esporte deve sempre estar alinhado à educação. Mas a gente sempre também coloca na cabeça dele que o estudo é muito importante, porque se acaso você não dê certo no futebol, eles vão ter uma carreira para seguir, né? Nós também estamos na torcida, desejamos sucesso aos garotos aí no Flamengo, durante também a trajetória deles aí pelo futebol. E tem aquele dizer, né? Não é só futebol, é sonho, é amor, é paixão. Quem sabe não nasce um novo Gabigol ou um Felipe Luiz, o menino parece, né? O menino que apareceu aí na reportagem. Não é isso, Thiago? Verdade, é o Lohan, né? Ele é todo descolado, o menino, gostei dele. E isso é importante, a gente parabenizar os meninos por esse feito. Acho que educação alinhada com o esporte, né? Muito bom. E que surjam outros jogadores. Que o futebol amador, ele tem mostrado isso. Que tem muito jogador bom por aí. Prova disso, o Intermunicipal. Aí já querendo jogar futebol. A gente acredita. Tomara que dê certo e que eles sejam jogadores, craques, que dê alegria a nós, né? Na seleção brasileira, quem sabe.
e de vermelho para homenageá-los. E por falar em esporte amador, a gente pode dizer com toda certeza que a TV UESB está se tornando a casa do esporte amador. Seja com o Intermunicipal, seja com a Copa Jurema. E nós vamos falar agora do Intermunicipal 2019, com a seleção de Tapetinga goleando o Madre de Deus nas semifinais da competição. Vamos ver os gols. Aí, Luiz, pois é. Dondon, após a falha da defesa, fez o primeiro gol. Aí 1-0. Você pode ver no replay o cruzamento na área e a zaga vacilou e o Dondon ali, artilheiro de ofício, atacante de ofício, fez o gol. Mas por outro ângulo, a gente pode acompanhar o gol do Dondon. O segundo gol foi de falta, Filipinho, uma cobrança magistral. Ano passado ele até bateu uma falta parecida com essa contra Itambé e fez um golaço. E aí ele pegou o goleiro adiantado e fez o segundo. É o replay desse golaço. Agora, por outro ângulo, a gente vê aí a bola surpreendendo o goleiro e a Itapetinga fazendo o segundo gol. É um dos ataques mais positivos da competição. Aí o terceiro gol do Filipinho, segundo gol do Filipinho e terceiro gol de Itapetinga. Ele chuta cruzado, né, e o goleiro aceita, surpreendeu o goleiro. A bola até fez uma curva ali. É o Filipinho, que era jogador profissional, jogou até pelo Bahia. Ano passado o Bahia até estava de olho nele, mas não deu certo ele ir, que na verdade iria esse ano, mas está aí de novo brilhando por Itapetinga. A gente não vai ter aí o quarto e o quinto gol, mas foram marcados por Nayan. E Nayan, com esses dois gols, chega a 11 e é o vice-artilheiro da competição. Com esse resultado aí, Itapetinga coloca um pé na semifinal. O ano passado foi vice-campeão. Já tem um tempinho que está batendo na trave, né? E agora está fazendo um belo trabalho. Sobrou em campo, daria para ter feito mais, só que fez 5. Próximo jogo sábado em casa, Itapetinga com o pezinho já na semifinal. E no último, forte candidato a campeão. No último final de semana tivemos também mais uma rodada da Copa Jurema de Futsal, que a TV UESB exibe todos os sábados. Vamos ver os melhores momentos do jogo Itambé e Rua 10. É um jogo que foi 2-0, Itambé Futsal 2, Rua 10 0. A gente vai ver os gols. O primeiro gol foi marcado por Giovanni após bela jogada. E no primeiro tempo, no segundo tempo, o Bruno recebeu de cara para o gol e ampliou 2-0 Itambé Futsal e o Rua 10. Com esse resultado, Itambé ocupa a 6ª colocação com 4 pontos e Rua 10 tem 3 pontos e está na 9ª colocação. Aí o resultado 2-0. E a gente não transmitiu esse jogo ao vivo por conta do Enem, nós gravamos e retransmitimos o jogo após o Intermunicipal e nesse próximo sábado a TV UESB vai estar lá, Copa Jurema. Então é isso, Thiago Henrique, muito obrigado por sua participação. Você volta na sexta-feira, Vamos lá, volto na sexta com tudo do esporte. É isso. Para você rever as reportagens que foram exibidas aqui no UESB Notícias primeira edição, você pode acessar o nosso site surte.uesb.br. Quer mandar sugestão de pauta? O nosso e-mail é jornalismotv@uesb.edu.br. Você pode fazer isso também através do WhatsApp. O nosso telefone é o 77-3424-8763. UESB Notícias primeira edição fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Estarei de volta amanhã a partir das 11h45, mas às 18 horas tem o UESB Notícias segunda edição com a apresentação de Aline Ferraz. Abraços e até lá!
SAMU da cidade de São Paulo. Ela foi atropelada, ela foi atravessar a rua e não deixa a mão no corpo. Ligações como essa acontecem todos os dias no Brasil. Atravesse ruas e avenidas com cuidado, nos locais adequados. E ao volante, fique atento com os mais frágeis. Seja você a